Vamos para a próxima pergunta. Há no mundo 60 milhões de alunos matriculados em mais de 500 mil igrejas evangélicas protestantes, segundo a CPAD, né, que é a Casa Publicadora Assembleia de Deus. Certo. O que torna a EBD a maior escola no mundo. Porém, com todos esses números, mais de 150 anos na escola bíblica no Brasil, o ensino em nossas igrejas ainda está muito abaixo do esperado. Faça um comentário que você tem como idealizador da Escola Bíblica Memorável. 3 pontos aí que esse dado em um site comunhão.com.br. O primeiro dado é que mais de 60 milhões de pessoas estão matriculadas na escola bíblica no mundo. Porque o site não especifica, mas... O site não especifica se é no Brasil, se é no mundo, se é na América Latina, se é nos Estados Unidos, se é na Europa. Penso eu que seja no mundo, tá? Que 60 milhões de pessoas estão inscritas, matriculadas na escola bíblica, o que faz da escola bíblica a maior escola do mundo. Pronto, o segundo dado ele vai falar o seguinte: a escola bíblica tem 150 anos no Brasil. E aí, o comentarista lá desse blog, ele vai dizer, esse site, ele vai dizer o seguinte: a educação cristã está muito aquém, está muito abaixo do esperado. Eu concordo. Eu concordo e eu vou explicar por quê. 60 milhões de pessoas inscritas, matriculadas na escola bíblica é um número bastante considerável. E isso é interessante, por exemplo, na CPAD, na Assembleia de Deus de uma forma geral, porque eles matriculam, literalmente matriculam, como se fosse, e de fato uma escola, né? E isso é bom, porque são dados que você pode trabalhar. Agora, a preocupação maior não é o aluno em si, é que tipo de conteúdo o professor está repassando para esses alunos. Que maneira o conteúdo bíblico, teológico, doutrinário está chegando até esses alunos. Quantos por cento, qual o percentual dos 60 milhões de alunos tem recebido uma instrução robusta, uma instrução forte e não rasa, e não superficial, uma instrução que de fato o levem para vivenciar o Evangelho? Eu tenho acompanhado algumas escolas bíblicas e aí a gente consegue instruir, às vezes reverter, consegue conversar com algumas pessoas através de treinamentos, fóruns e tal. Eu consigo visualizar algumas escolas bíblicas, já presenciei, que o ensino infantil resume-se em levar desenhos para as crianças pintarem. Isso não é ensino bíblico. Isso não é escola bíblica. Isso é passatempo bíblico. Isso é passatempo infantil. Portanto, são 150 anos de escola bíblica, mais de 60 milhões matriculados no mundo, 500 mil igrejas, se eu não me engano, 500 mil igrejas. Porém, o conteúdo que eu percebo nas igrejas por onde passo, por onde eu vou ministrar, treinamentos, eu percebo que na sua grande maioria não tem uma qualidade, um conteúdo ideal, infelizmente. Infelizmente, quando eu falo conteúdo ideal, gente, eu não estou aqui me detendo, eu não estou aqui olhando simplesmente para a teologia, que é importante. Só que não basta a teologia, porque a teologia sem a prática de nada vale. Eu estou falando de uma forma geral, pessoas que não têm conhecimento da Bíblia. E o pior, pessoas que não têm conhecimento da pedagogia. Porque assim, existe o treinamento, conhecimento, ensino bíblico. Existe a pedagogia. Eu preciso fazer esse casamento para levar para a escola bíblica. Vou repetir, tá? A escola bíblica não é entretenimento, não é passatempo bíblico, é escola. As crianças precisam ser ensinadas. Os jovens precisam ser muito bem treinados para encarar um mundo que os espera lá fora, na faculdade, no trabalho, na vizinhança. Escola bíblica é algo muito maior. Quando eu tenho isso em mente, quando eu mudo a minha mentalidade de escola bíblica,
aí eu começo a valorizar a escola bíblica como algo muito maior do que o que é. Então, vou repetir, é um número considerável sim, 60 milhões de pessoas matriculadas na escola bíblica no mundo inteiro, um número considerável. Porém, nestes 150 anos de escola bíblica, infelizmente, o ensino bíblico ainda é muito raso. Professores são jogados, literalmente jogados, dentro de uma sala de aula com alguns alunos, seja novos convertidos, crianças, adultos, anciãos, mas sem o devido preparo. Ficam desesperados. Olha, não queira saber a quantidade de pessoas que pedem ajudas. Eu não vou longe não. Tem um livro que eu acho muito interessante. O nome do livro é Socorro, Sou Professor de Escola Bíblica. Vende pra caramba. Sabe por quê? Porque esse é o sentimento do professor. Ele não é preparado para ser professor. E aí ele é jogado em sala de aula. Dado a mentalidade atrofiada das igrejas, da maioria das igrejas na atualidade. Ou seja, a escola bíblica memorável é só mais um departamento, é só mais um passatempo. Qualquer pessoa pode estar à frente de uma sala de escola bíblica. E é por isso que muitos cristãos estão raquíticos, morrendo e fugindo das igrejas, porque não recebem o devido preparo.